Hey, Jeter aqui, em mais um vídeo sobre como tornar a vida maravilhosa utilizando a comunicação não violenta, a CNV. Hoje a gente vai continuar falando sobre pedido, que é o quarto componente da comunicação não violenta. Se você perdeu a primeira parte, vai estar aqui embaixo no primeiro link da descrição, vai estar aparecendo aqui em cima para você também. É importante que você assista ele primeiro para você não ficar perdido nesse aqui, em que a gente vai falar da diferença entre um pedido e uma exigência ou uma ordem, que é a mesma coisa. Como eu disse no vídeo anterior, o pedido ele é uma sugestão que a gente dá ao outro de como a gente gostaria de ter a nossa necessidade atendida, né? A gente dá essa oportunidade para o outro de atender a nossa necessidade, de ajudar a gente a atender a nossa necessidade, mas a gente sugere como o outro pode fazer isso. Já a exigência, ela é uma fixação numa estratégia específica. A gente deseja que a pessoa faça aquela coisa que a gente quer, desconsiderando as necessidades, né, que a pessoa pode ter que impediria ela de atender a esse pedido específico. Ou seja, na exigência, o nosso foco está em a gente ter aquilo que a gente quer, que é diferente da gente ter um foco em criar uma qualidade de conexão que vai gerar uma cooperação em que todos vão ter as suas necessidades atendidas. E se isso for familiar para você, é porque eu falei isso no vídeo que eu falei sobre a diferença de mentalidade entre girafa e chacal. Se eu não me engano, é o segundo vídeo dessa playlist de comunicação não violenta, em que lá eu expliquei essa diferença, né, de consciência, em que na mentalidade de chacal a gente quer dominar os outros para que os outros façam o que a gente quer, enquanto na mentalidade de girafa a gente quer se conectar num nível com os outros que cria harmonia, em que todos estejam tendo as suas necessidades atendidas. E essa diferença entre pedido e exigência não é uma diferença que dá para ser percebida apenas nas palavras que a gente usa. É uma diferença que está na nossa intenção, naquilo que a gente está pensando quando a gente diz para o outro, né, o que seria o pedido ou a exigência. Então, eu não vou poder dar exemplos nesse vídeo como eu fiz nos vídeos passados. Por exemplo, no vídeo de sentimento eu falei, essa frase aqui está mostrando um sentimento para a gente, essa frase aqui está mostrando um pensamento. Eu não vou conseguir fazer isso para diferenciar pedido de exigência. Então, vamos dar um exemplo para eu conseguir diferenciar essa intenção por trás da frase. Eu vou pedir para você para clicar em gostei nesse vídeo aqui embaixo, porque eu me preocupo em atender a minha necessidade de contribuição no sentido de aumentar a divulgação desse vídeo, porque eu acredito que uma vez que você clica em gostei, o YouTube vai reconhecer que ele pode recomendar esse vídeo para mais pessoas. Isso vai ajudar muito ao meu trabalho de estar divulgando a comunicação não violenta para as pessoas. Nesse exemplo aqui, eu usei a comunicação não violenta, né? Eu usei sentimento, usei necessidade, fiz o pedido. Mas será que eu fiz um pedido mesmo ou será que eu fiz uma exigência? Como é que a gente vai saber qual é o caso, né, se não dá para avaliar só na frase que eu acabei de falar? É simples, a gente vai ver como eu vou reagir depois que a pessoa aceitar ou não o meu pedido. Basicamente, a forma como eu vou me sentir, aquilo que eu vou pensar e a forma como eu vou me comportar vai dizer muito se a minha intenção era de um pedido ou se era de uma exigência. Eu vou começar supondo que alguém não aceitou meu pedido, ou seja, que alguém não clicou em gostei nesse vídeo. Como seria uma reação minha se eu estivesse fazendo um pedido e como seria a minha reação se eu estivesse fazendo uma exigência? Num pedido, a partir do momento que a pessoa não aceita o meu pedido, eu vou dar empatia para essa pessoa. Ou seja, eu vou tentar mostrar para a pessoa que eu estou tentando descobrir qual é a necessidade dela por trás de não aceitar o meu pedido. E eu vou tentar conciliar essas necessidades. Porque lembra que eu falei no vídeo passado que quando a gente faz um pedido para uma pessoa, a gente está oferecendo um presente? Mas da mesma forma, quando a pessoa não aceita o nosso pedido, ela também está oferecendo um presente para a gente. Porque ela tem uma necessidade por trás de não atender o nosso pedido. Então, se a gente está sempre conectado com essa energia de presente, a gente vai conseguir conciliar as duas necessidades e achar uma estratégia que talvez atenda as duas necessidades. Nesse caso, vamos supor que eu suspeito que a pessoa não clicou em gostei porque ela não está logada no YouTube e, portanto, eu imagino que para ela seria incômodo logar no YouTube porque não atenderia a necessidade dela de conveniência, ou seja, de acessibilidade e facilidade, né? de ter as coisas mais fáceis. Nesse sentido, eu vou tentar ouvir essa necessidade. Então, vou virar para a pessoa e dizer: então você não quis clicar em gostei nesse vídeo porque você sentiu um incômodo de ter que logar no YouTube porque isso não atendeu a sua necessidade de conveniência. E aí a pessoa vai me indicar se é essa realmente a necessidade que ela não atendeu, pode ter sido outra. E aí eu vou trazer de novo a minha necessidade
seja insistindo no meu pedido, mostrando a importância do meu pedido para atender a necessidade de ambos, ou seja, sugerindo uma nova forma, ou seja, uma nova estratégia de a gente atender a necessidade de ambos, que poderia ser algo assim: ah, eu vejo que você tem de fato essa sua necessidade de conveniência e eu quero te ajudar a atender essa necessidade, porém atendendo também a minha necessidade de contribuição. Então, será que você pode clicar no botãozinho de compartilhar, que é uma setinha apontada para a sua direita, que fica ou embaixo ou em cima do vídeo, dependendo se você está no celular ou no computador. E aí, quando você clicar nessa setinha apontada para a direita, já vai ter lá o link do vídeo e já vai ter também opções de você enviar para o Facebook, enviar para o WhatsApp, etc. E essa forma de compartilhar o vídeo não requer que você esteja logado. Então, será que isso atende a sua necessidade de conveniência? Porque ajudaria muito a atender a minha necessidade de contribuição no sentido de divulgar o vídeo. Então, aqui eu estou trazendo uma outra estratégia e a partir do momento que eu me comporto dessa forma, ou seja, eu dou empatia para a pessoa, para qual é a necessidade dela que impede ela de atender o meu pedido, e eu também insisto, né, na minha necessidade, porque a gente nunca vai ceder, né, a gente sempre tenta atender a necessidade de todos, não é só do outro. Então, eu vou trazer minha necessidade de novo e eu trouxe aqui uma sugestão alternativa, né, de como ter necessidades dos dois atendidas. Então, nesse tipo de conversa, a gente está dialogando no nível de necessidades, a gente está no paradigma de atender a necessidade de todos. Então, nesse sentido, o que eu trouxe foi um pedido, porque eu não estou fixado na ideia que você tem que clicar em gostei. Eu estou apenas interessado em entender a necessidade de todos, e como a necessidade está ligada a divulgar o vídeo, não precisa você clicar em gostei. Se você comentar nesse vídeo, você pode ajudar ele a ser divulgado. Se você mandar o link para outras pessoas, se você compartilhar no WhatsApp, compartilhar em Facebook, isso está divulgando o vídeo. Você não precisa necessariamente clicar em gostei. Então é esse desapego da estratégia e esse foco na necessidade que mostra que eu estou trabalhando com pedido e não com exigência. E como seria se fosse uma exigência de fato? Então, na exigência, a gente vai trazer uma cobrança ou uma crítica ao outro quando ele não atende o nosso pedido. Eu poderia dizer algo como: ah, deixa de ser preguiçoso, velho, não custa nada, é de graça criar uma conta no YouTube, é de graça logar, é de graça clicar em gostei, isso não toma nem um minuto da sua vida, e eu fiquei aqui fazendo horas esse vídeo, né, e você não pode nem fazer isso por mim. Então, nesse momento, aqui eu trouxe um exemplo do que seria uma crítica. Eu estou dizendo para você quem você é por não atender o meu pedido, né? Eu estou te julgando, eu estou dizendo que há algo de errado com você por não fazer o que eu pedi, no sentido de te chamar de preguiçoso, né? E tentar te colocar um sentimento de culpa para você fazer o que eu quero. E é isso que a gente quer evitar, porque aqui eu estou demonstrando uma exigência, ou seja, eu tenho uma fixação na minha ideia de atender minha necessidade através do gostei, eu não estou considerando alternativas e, principalmente, eu não estou considerando a sua necessidade. Então, ao invés de eu ouvir a necessidade por trás daquela pessoa que não clicou em gostei, eu estou tentando, de alguma forma, cobrar a ela, de alguma forma, culpar ela para ela fazer o que eu quero, mas eu não estou tentando ouvir a necessidade dela. Então, nesse momento, seria uma exigência. Percebe que a frase foi exatamente a mesma? O que muda é a minha intenção, e essa intenção vai ficar óbvia quando eu for reagir à pessoa não ter aceitado o meu pedido, mas ela também pode ficar óbvia, apesar de ser um pouco mais sutil, quando a pessoa aceita o pedido. Da mesma forma que, ao não aceitar, eu vou me comportar de uma forma que demonstra ser um pedido ou uma exigência, se ela aceitar o meu pedido, eu também vou me comportar de uma forma diferente se for um pedido ou se for uma exigência. E eu vou tentar dar outro exemplo aqui. Nessa situação do clicar em gostei, vamos supor que a pessoa foi lá e clicou em gostei. Nesse momento, se era um pedido, como é que eu vou me comportar? Eu vou me comportar no sentido de celebração. Eu vou querer celebrar que o meu pedido foi aceito e, portanto, a forma como eu queria atender minha necessidade foi aceita. Nesse momento, eu vou sentir provavelmente gratidão, porque eu vou estar conectado com essa ideia de que o outro se dispôs a atender minha necessidade. Pô, que coisa maravilhosa, o outro quis me ajudar, né? Que coisa incrível. Então eu vou sentir gratidão e provavelmente eu vou querer trazer essa celebração para outra pessoa. Então eu vou dizer para você que eu me sinto muito grato, né, por atender minha necessidade de contribuição. Quando você me ajuda a compartilhar esse vídeo, isso para mim é muito importante, porque eu quero que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possível, porque eu acredito no poder de transformação dessa ferramenta, né? Então eu vou trazer essa gratidão para você. Nesse momento, vai ficar claro para você que foi um pedido, né? E, no caso, essa gratidão ela não é um exemplo, ela é real, né? Eu fico muito grato para as pessoas aí que clicaram em gostei nesse vídeo. Mas agora vamos dar um exemplo, agora hipotético, de como seria se fosse uma exigência, como é que eu estaria me comportando. Então, eu teria pensamentos na minha cabeça que bloqueariam essa gratidão, bloqueariam eu conseguir sentir essa energia, né, de presente, essa energia que o outro contribuiu com a minha vida e que eu quero demonstrar para o outro.
como ele me ajudou, né? Eu vou bloquear todas essas energias porque eu vou estar pensando coisas como: ah, ele não fez mais do que a obrigação dele. Esse é o mínimo que ele podia fazer para me ajudar. Eu fiquei aqui horas fazendo esse vídeo, ele demorou um segundo para clicar em gostei, esse é o mínimo. Então, a partir do momento que eu entro nessa energia, que provavelmente eu posso estar vivenciando uma indiferença ou vivenciando até um desprezo, né? Eu achar que eu estou em uma posição superior ao outro. Nesse momento, eu vou bloquear essa energia de gratidão, né? E eu provavelmente vou transparecer essa energia de desprezo para o outro, né? E aí o outro vai ver que foi uma exigência. E eu espero que com esse exemplo dê para a gente perceber por que as pessoas não fazem o que a gente quer, né? Porque se não existe uma conexão nesse nível das necessidades, se o outro não vê as necessidades dele sendo atendidas, né, ao fazer o que a gente pede, o comportamento do outro vai ser de simplesmente não fazer aquilo que a gente quer, né? Então a gente vai ver comportamentos que a gente vai interpretar como rebeldia, ou falta de cooperação, ou desrespeito. A gente vai ter todas essas interpretações porque a gente está criando a expectativa de que o outro tem que fazer alguma coisa, quando o outro não vê as necessidades dele sendo atendidas naquela situação, né? Então, nesse exemplo que eu demonstrei, né, se eu estou sempre trazendo uma exigência para aquela pessoa que clica em gostei, né, ou seja, ela vai lá, atende meu pedido, e ao invés de eu celebrar esse pedido, eu penso com desprezo, né, eu penso, ela fez o mínimo que ela poderia fazer, né, fez a obrigação dela. Nesse momento, pense, né, o ponto de vista dessa pessoa. Por que ela estaria motivada a atender os meus pedidos se ela não recebe nenhuma gratidão em troca, se ela vê eu me comportando, sentindo desprezo naquela situação, né? Então é nesse momento que a gente vê que é só uma pitada do que a gente ainda vai ver mais à frente, né? De como as exigências elas vão minando, né, o prazer que a gente tem de ajudar os outros, de atender o pedido dos outros, e isso só vai se tornar mais difícil com que você consiga influenciar o comportamento das pessoas no sentido delas te ajudarem a você atender suas necessidades, né? E eu espero que esse exemplo tenha demonstrado um pouco como torna, né, essa situação mais difícil. Outra forma que eu demonstraria que eu fiz uma exigência ao invés de fazer um pedido seria se eu buscasse tentar recompensar a pessoa que atendeu o meu pedido. Nesse caso do gostei, eu não sei como é que eu conseguiria recompensar alguém, porque o gostei é anônimo, então eu não vejo as pessoas que dão gostei no vídeo. Mas vamos supor que eu pedi para você comentar nesse vídeo, né? Você comentar o que você achou, e eu digo para você: todos aqueles que comentarem, ou então os 10 primeiros que comentarem, eu vou lá e eu vou deixar o coraçãozinho no seu comentário e tal. Vamos dizer que eu estou tentando influenciar o seu comportamento para você se sentir mais motivado a atender o meu pedido. Nesse momento você vai ver que foi uma exigência também. Porque eu não estou preocupado em saber qual é a necessidade sua que você está atendendo ao atender o meu pedido. Eu estou preocupado em aumentar a probabilidade de você fazer o que eu quero, ou seja, de te manipular, digamos assim, né, para você fazer o que eu quero, mas não para atender suas necessidades, e sim porque é o que eu quero. Então o foco está na estratégia. Eu estou viciado naquela estratégia de você fazer o que eu quero. E aí, se você tiver dúvida do porquê recompensar não é uma boa ideia, eu já falei um pouco de recompensas lá no meu primeiro vídeo aqui da série, se eu não me engano. Vai estar aqui embaixo na descrição também e aqui em cima aparecendo para você agora, para você saber qual é esse vídeo. E você vai perceber que recompensar não é exatamente o que a gente quer quando a gente quer influenciar o comportamento do outro. É muito mais proveitoso quando a gente está conectado nesse nível de necessidades, porque é mais duradouro, é mais genuíno, enfim, tem várias vantagens, né, da gente estar nessa energia. E eu espero ter deixado claro nesse exemplo lá do gostei que quando a gente está fazendo um pedido, a gente está buscando negociar uma estratégia que atende a necessidade de todos. Que foi quando eu estava dando exemplo da empatia, né? E de, você tem uma necessidade de conveniência, blá blá blá, etc e tal. Ou seja, a gente está nessa energia de negociar estratégias para atender todas as necessidades. Já quando a gente está fazendo exigência, o nosso objetivo é impor, né? É dominar, é convencer, é manipular o outro a fazer aquilo que a gente quer, independente, né, da necessidade do outro. A gente não está focado nisso quando a gente faz exigências. E com isso, eu espero ter deixado claro, né, a diferença da energia, a diferença da nossa intenção e a diferença de como a gente se comporta se a gente está pensando em um pedido ou se a gente está pensando em uma exigência. Só que tem uma objeção muito comum a essa situação, que é: e se eu estiver fazendo a exigência? Ou se a outra pessoa estiver fazendo a exigência para mim? Como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente pode converter, digamos assim, uma exigência no pedido? Porque existem situações na nossa vida em que a gente está sob pressões externas, né? A gente vai ser punido de forma violenta ou a gente vai sofrer muitas coisas ruins se a gente não fizer certas coisas, e nesse sentido a gente se sente obrigado a fazer essas coisas. Por exemplo, a gente se sente obrigado a seguir a lei.
né? Mesmo se a gente discordar de uma lei ou outra, a gente se sente obrigado a seguir a lei, senão a gente vai ser multado, vai ser preso. São punições que a gente quer evitar. Então, como é que a gente lida com essas situações que a gente está sob pressões externas que meio que obrigam a gente a fazer alguma coisa? Ou então, se a gente sente que aquilo que a gente tá dizendo para o outro é uma exigência, o outro tem que fazer aquilo, ele não tem outra escolha, né? Então, eu vou trazer no próximo vídeo a parte 2 sobre pedido versus exigência, digamos assim, como a gente pode estar entendendo essas situações em que a gente se sente obrigado a fazer alguma coisa ou outra. Mas por esse vídeo era isso, e eu fico muito feliz de você ter me acompanhado até aqui, atende minha necessidade de atenção. E você pode comentar aí embaixo qualquer feedback, qualquer dúvida, e a gente vai se ver, espero, no próximo vídeo. Até mais!